dia, eu sou Catarine e trago para vocês as principais notícias do mercado financeiro para hoje, sexta-feira, 7 de fevereiro. Bom, ontem o Ibovespa fechou a sessão com uma alta de 0,55%, aos 126.224 pontos, marcando mais uma sessão de recuperação. Os principais destaques foram o balanço trimestral do Itaú, que impulsionou o setor bancário, e também o desempenho das commodities, que ajudaram a puxar o índice. No setor de minério de ferro, as ações de Vale, CSN Mineração e CSN valorizaram, acompanhando a alta da commodity. As ações da Gol subiram cerca de 11% após o ministro de Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, anunciar que o governo espera que a fusão da Gol com a Azul seja concluída em até 12 meses. A Raízen também teve um dia positivo, com suas ações saltando mais de 10% após a notícia de que a companhia estuda aumentar o capital para aliviar a dívida do grupo Cosan. As empresas dos setores de varejo, educação e tecnologia também responderam bem com o fechamento da curva de juros. Muitos investidores aproveitam para buscar alocação visando valorização futura, mas vamos lembrar que tem riscos. E a Cogna, inclusive, liderou a ponta positiva, beneficiada por esse alívio dos juros futuros. Bom, mas já na ponta negativa, a Automóvel liderou as perdas. Vai lembrar que a Automóvel é negociada a menos de R$1, então qualquer centavo faz a diferença. Enquanto a Embraer recuou em um movimento de realização de ganhos após a alta do dia anterior. A Petrobras acompanhou o recuo do petróleo. Olha, os juros futuros encerraram a quinta-feira próximo da estabilidade, com vencimentos curtos em ligeira baixa e os de médios e longo prazos apontando um pouco para cima. Sem indicadores relevantes na agenda, o DI foi um dos principais. Os DIs foram, na verdade, influenciados por algumas declarações de Brasília e pelo comportamento do câmbio e títulos. O presidente Lula, inclusive, afirmou em entrevista que o PIB deve crescer entre 3,5% e 3,7% nesse ano, mas é acima da previsão do mercado de 2%, segundo o Boletim Focus. Ele também expressou a confiança na aprovação do projeto que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e falou que deve anunciar medidas nos próximos dias. O dólar caiu 0,52%, cotado a R$ 5,76. Após uma pausa na queda no dia anterior, a moeda retomou uma trajetória de baixa frente ao real, impulsionado também pelo avanço no preço do minério de ferro na China e pela entrada de recursos pela conta comercial. Exportadoras aproveitaram a leve recuperação do dólar na véspera para poder vender a moeda e acabou pressionando a cotação. No exterior, o dólar perdeu força frente a moedas emergentes e também de produtores de commodities, mas fortaleceu contra a Libra após o Banco da Inglaterra confirmar o corte de 25 pontos base na taxa de juros e acabou reduzindo ela para 4,5%. Falando agora da agenda do dia, no Brasil vai ser divulgado hoje o IGPDI de janeiro, que é o indicador utilizado para cálculo do PIB e até correção de preços contratuais. Já no cenário corporativo, o Bradesco divulgou o seu balanço antes da abertura de mercado e reportou um lucro recorrente de 5,4 bilhões de reais no quarto trimestre, e é uma alta de 87,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os resultados da São Martinho também serão divulgados hoje. Além disso, os diretores do Banco Central, Diogo Guilhem e Paulo Pichetti, vão participar de uma reunião trimestral com economistas de São Paulo. Na política, o Fernando Haddad concede uma entrevista a uma rádio de Pernambuco. Vamos lembrar, inclusive, que ontem o presidente Lula participou de uma entrevista para a Rádio Metrópole e Sociedade da Bahia, onde recomendou que os brasileiros evitem comprar produtos considerados caros para poder, assim, pressionar uma redução dos preços. Olha, tanto Lula quanto Haddad têm participado de entrevistas nos últimos dias, mas essas declarações não tiveram grandes impactos no humor do mercado. No entanto, os investidores seguem atentos ao risco fiscal, especialmente com a discussão sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que está prevista para janeiro de 2026. Inclusive, o custo da medida vai ser coberto pelo que eles estão chamando de imposto de renda mínimo, que é para quem recebe acima de R$50.000 e atualmente não paga esse imposto. Os Estados Unidos, o foco está no payroll.
que é o indicador que pode ajustar as apostas para os juros do país. A expectativa é de um esfriamento do mercado de trabalho, com a criação de 170 mil empregos em janeiro, ante a 256 mil registrados em dezembro. A taxa de desemprego deve permanecer em 4,1%. Caso os números apontem para uma desaceleração no mercado de trabalho, se aumenta a chance de corte de juros por parte do FED. Durante a semana, outros levantamentos sobre o mercado de trabalho foram divulgados, o ADP e o JOLTS, mas ambos com cenários divergentes. Na Europa, os principais índices de ações operam praticamente estáveis após atingirem níveis recordes ontem. Apesar do bom desempenho das bolsas europeias em relação a Wall Street nas primeiras semanas de 2025, impulsionado também pelo recente corte de juros de 0,25 ponto percentual do Banco da Inglaterra, ainda há dúvidas sobre a sustentabilidade desses ganhos devido à fragilidade da economia na zona do euro. Para hoje, os investidores aguardam o payroll de janeiro. Por fim, falando do mercado asiático, eles fecharam sem uma direção única o corte da taxa básica de juros na Índia em 25 pontos base para 6,25%. E os dados dos gastos das famílias japonesas ajudaram a manter uma certa estabilidade na região, mesmo diante dessas tensões comerciais. A Bolsa de Tóquio e de Seul registraram uma queda, enquanto as bolsas chinesas fecharam em alta, impulsionados pelas ações de tecnologia e pelo rally das montadoras. A BYD subiu mais de 5% e a GWM mais de 3%, impulsionada pela expectativa de carros inteligentes mais baratos. Os investidores aguardam com otimismo a coletiva dos executivos da BYD para a próxima semana. Falando de commodity, o preço do petróleo opera em alta, ainda que com a tendência com a terceira semana consecutiva pressionada pelas novas tarifas, ameaça de tarifa imposta por Donald Trump. Já a cotação do minério de ferro na China atingiu o maior nível em 4 meses, impulsionada pela recuperação da demanda por aço. Bom, eu desejo a todos ótimos negócios e um excelente final de semana.